foram os anglo-saxões? Eles eram migrantes das costas do Mar do Norte que chegaram à Grã-Bretanha no século V. Isso faz parte do período de migração em massa de 375 a 800 d.C. Até 400 d.C., a Grã-Bretanha era província romana da Britânia. Porém, os historiadores acreditam que a elite sub-romana manteve o poder cultural, político e militar até 570 d.C. O período anglo-saxão durou entre 450 e 1066 e durante o início, então, houve uma mistura de anglo-saxões, grupos germânicos e tribos locais, havendo assim um florescimento da arte e da literatura durante esse período. Os anglo-saxões, porém, tiveram uma influência muito duradoura. 26% das palavras do inglês moderno vêm do anglo-saxão, mas tendem a ser palavras de uso comum e até de baixo calão. No inglês também há palavras de origem francesa, que é a língua oficial dos normandos. Eles criaram governos regionais conhecidos como condados, além de cartas e leis. Eles deixaram para nós a literatura como Beowulf, embora muitos escritos medievais tenham sido destruídos na dissolução dos mosteiros por Henrique VIII. O termo anglo-saxão começou com a referência de Beda, que os chamou de Angli, em mais ou menos 730 d.C. Gildas usou o termo saxões em mais ou menos 530 d.C. O Papa Gregório I usou a frase non angli sed angelini. Não eram ingleses e sim anjos. Assim, Angli, em inglês, se tornou o nome eclesiástico do povo da região. Seus inimigos, os escoceses, pictos e irlandeses, usavam palavras como Sassenach, derivados de saxão. Esses termos tinham associação como ladrão e saqueador. Mas como era a sociedade anglo-saxônica? Eles viviam em grupos de parentesco e tribos com senhores supremos, que eram chamados de tanes. Eles tinham um forte valor cultural de parentesco e senhorio, sendo uma unidade essencial de produção durante todo o período anglo-saxão. Eles se estabeleceram em burghs, que são assentamentos fortificados, que vinham da palavra alemã castelo. Esses eram, em regras, defensivos. Alfredo Grande, por exemplo, usou uma rede de burghs para se defender contra os vikings no século IX. E existiam 4 estruturas-chave na sociedade anglo-saxônica. Eles eram o Seor, que era a classe mais baixa dos libertos, que eram agricultores de classe média, as áreas menores alimentando reinos maiores, a elite, que compreendia os guerreiros aristocratas e reis, e os monastérios irlandeses, com Finian e Columba. A igreja era responsável por guardar e conservar os documentos e fornecia centros de aprendizagem e educação, além de ser o lugar onde você ia se estivesse doente. E como foi a ascensão dos anglo-saxões? Começou há cerca de 540, segundo Gildas, que escreveu no século V que um conselho de líderes britânicos concordou que terras do sul da Grã-Bretanha seriam dadas aos saxões pela sua ajuda na defesa dos britânicos contra os pictos e escoceses. Ele registra também que havia uma animosidade entre os anglo-saxões e os nativos, porém em algum momento houve discordância, porque os saxões saíram, mas voltaram com um acordo melhor, recebendo tributos das baixas terras britânicas. O Beda também registra 3 fases da colonização anglo-saxônica da Grã-Bretanha: a exploração, a migração e o estabelecimento deles. Não há consenso sobre seus números. Alguns historiadores acreditam que houve cerca de 200 mil colonos e outros apenas 20 mil, embora estudos genéticos sugerem que o assentamento ocorreu durante séculos e não durante uma entrada inicial. E como eles se livraram dos britânicos? Por volta de 500 d.C., as comunidades anglo-saxãs foram estabelecidas no sul e no leste da Grã-Bretanha. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas viviam nessas áreas no século VI. Tradicionalmente, acredita-se que os anglo-saxões exterminaram os bretões, embora também seja possível que eles tenham superado em número ou que os bretões fossem mais suscetíveis a doenças e pragas transportadas nas rotas comerciais romanas. Eles também podem ter migrado lá para a Harmônica, que é a França moderna. No final do século VII, as leis do rei lhe deram os britânicos menos direitos e com um estatuto inferior ao dos anglo-saxões. Isso pode ter feito com que eles adotassem a cultura anglo-saxônica e comecem a se identificar como anglo-saxões, levando-se ao fim da cultura britânica regional. Em 565,
1895, o mosteiro na ilha escocesa de Iona se tornou o que o professor Peter Brown, da Universidade de Princeton, chama de Império Espiritual extraordinariamente extenso de Ian. No norte da Grã-Bretanha, eles tiveram influência no seu mosteiro irmão Lindisfarne. Iona foi colonizada pelo monge irlandês Columba, enviado por Finan. Patrício tinha sido capturado pelos irlandeses e se tornou escravo, retornando depois para espalhar o cristianismo. Eles trouxeram, além da religião, a aprendizagem do grego, do latim e do mundo antigo, e também inovações em tecnologia, como por exemplo moinhos de água na Irlanda do Norte. Em 597, Columba morreu e Agostinho desembarcou na ilha de Thanet, enviado pelo Papa Gregório I para evangelizar o reino de Kent, indo para a capital estabelecida pelo rei Ethelberto Canterbury, que seria Cantuária. A rainha de Ethelberto, Beta, era filha cristã de Carlos I, rei de Paris. Ela pode ter sido a razão pela qual a Kent foi escolhida para a visita missionária. E foi nesse período que o Ethelberto se converteu, igrejas foram construídas e uma conversão em larga escala aconteceu. Em 635, o monge irlandês Aidan fundou Lindisfarne em resposta ao pedido do rei Osvaldo de uma equipe para evangelizar a Nortúmbia. Lindisfarne estava perto da principal fortaleza de Osvaldo em Banbury. Osvaldo fugiu depois que seu pai foi morto e se escondeu na Escócia, onde tinha encontrado cristãos e se converteu. Ele inclusive atuou como intérprete quando Aidan pregou em irlandês. O santo padroeiro de Northumberland, St. Cuthbert, era um abade de Lindisfarne, e seu livro é o texto histórico inglês mais antigo que sobreviveu. Mas o que o cristianismo trouxe? Educação, já que os mosteiros eram centros de aprendizagem de grego e latim. Alfabetização, antes disso havia uma tradição literária oral. A medicina nos mosteiros e a ligação com a Europa em outros mosteiros do continente. Curioso dizer que os mosteiros anglo-saxões incluíam mosteiros duplos, onde monges e freiras viviam separados, mas compartilhavam uma só igreja. Estes eram governados por abadesas que estavam entre as mulheres mais poderosas da Europa. Um dos produtos mais notáveis da educação monástica disponível foi Beda, que ganhou reputação em toda a Europa pela escrita histórica inglesa, pela tecnologia e do cálculo astronômico de datas, como a data da Páscoa, que vinha de um calendário lunar judaico, e eles tinham que descobrir como seria no calendário solar. O pior reino da época era a Mércia. Merse, do inglês antigo, significa povo dos pântanos. Os mercianos tinham uma política simplesmente de devastar outros reinos e impor a sua autoridade. Beda registra a intervenção milagrosa de Santo Aidan como tendo salvado a Nortúmbia de Peda, o rei dos marcianos. O Essex teve a sua ascensão no século IX e seu rei Egberto, coroado em 802, derrotou uma tentativa de ataque ao norte de Windshire pelos mercianos. De acordo com a crônica anglo-saxônica, em 829, Egberto conquistou o reino dos mercianos e tudo ao sul do Humber, mudando as fronteiras. Porém, eles tinham um problema maior, os vikings. Em 793, os vikings invadiram pela primeira vez, atacando Lindisfarne, onde capturaram objetos de valor, incluindo as relíquias de St. Cuthbert, e mataram os monges. Os ataques vikings continuaram até 850, e foi aí que eles então começaram a permanecer durante o inverno, estabelecendo uma área sob jurisdição viking conhecida como Danelaw, no norte e leste da Inglaterra. Para se manter na Grã-Bretanha, eles criaram reis fantoches, como por exemplo seu Fullo, na Saxônia Ocidental, estando de verdade no comando. Esse inimigo comum, os vikings, ajudou a consolidar uma identidade nacional inglesa. No início, o rei Alfredo ofereceu pagamentos de tributos aos vikings, porém, após a sua vitória em Edington em 878, ele começou a lutar fortemente contra eles, construindo uma cadeia de fortalezas e ordenando a construção de um novo tipo de barco para combater os vikings em águas rasas. Quando os vikings desembarcaram no continente em 892, eles descobriram que não conseguiriam mais saquear sem ter oposição. Então, após 4 anos, os vikings se estabeleceram na Nortúmbia ou East Anglia ou partiram para o continente. Como eu falei anteriormente, a Inglaterra
Inglaterra era dividida em reinos menores. Mas como ela se unificou? No século X, os reis da Saxônia Ocidental estenderam seu poder sobre a Mércia e o Daneló do Sul, bem como a Nortúmbria, e assim a Inglaterra começou a unificar-se e o poder e o prestígio da monarquia aumentaram. Esse processo começou com os filhos de Alfredo o Grande, Eduardo o Velho e sua irmã Etelfleda, senhora dos Mércios. Eles encorajaram as pessoas a comprar terras sob o controle Daneló. Quando Etelfleda morreu, a Mércia foi absorvida pelo reino de seu irmão, o Essex. Etelstano, filho de Eduardo o Velho, foi celebrado na crônica anglo-saxônica como o primeiro rei da Inglaterra. É claro que isso foi sempre contestado. Os sucessores de Etelstano, Edmundo e Edredo, tiveram dificuldades em subjugar o norte, embora a Inglaterra como conhecemos estivesse começando a tomar forma. Estava tudo bem, até o reinado de Euteredo, chamado de O Despreparado. Seu reinado desastroso durou de 978 a 1016 e abriu caminho para a conquista normanda. Os ataques vikings foram retomados em 980 e por volta de 1009 a 1012, grandes partes do país foram devastadas por Thorkel o Alto. O rei da Dinamarca, Sven Forkbeard, Barba Suína, conquistou a Inglaterra em 1013 a 1014, assim como seu filho Canuto esteve lá como rei em 1015 e 1016. Durante esse tempo, Euteredo teve uma liderança péssima e, como seu apelido diz, despreparada. Os escritos da época sugerem que as pessoas viam os ataques vikings como um castigo de Deus e tinham o que Malcolm Gaiden chama de expectativas de um apocalipse. Em 1016, Euteredo foi sucedido por seu filho Edmundo Braço de Ferro. Depois que os ingleses foram derrotados na Batalha de Assandun em outubro de 1016, Edmundo e Canuto concordaram que Edmundo governaria o Essex e Canuto governaria a Mércia. Edmundo morreu pouco tempo depois e Canuto tomou o poder sobre toda a Inglaterra. Ele destruiu completamente a relação entre a monarquia e a aristocracia que proporcionava a estabilidade nacional. Em 1042, Eduardo o Confessor tornou-se rei. Ele teria sido considerado um normando para os europeus continentais. Ele pode ter ou não prometido a sucessão a William ou Guilherme da Normandia, mais tarde conhecido como Guilherme o Conquistador. Pelo menos foi isso que ele afirmou, invadindo a Inglaterra e guerreando para conseguir o seu trono. Depois disso, ele baniu Godwine de Wessex, quando ele se recusou a fornecer acomodação para os amigos normandos do rei. Aí, o Godwine e seus amigos vieram com força e o rei teve que fazer um acordo. Os normandos impopulares, como o arcebispo Robert, o primeiro arcebispo normando da Cantária, foram expulsos. Tudo isso baseado no legado duradouro da incompetência de Euteredo, abriu caminho para a conquista normanda em 1066.